Eu sempre acreditei que o amor podia sobreviver a qualquer coisa. Aos 55 anos, eu achava que já tinha aprendido todas as lições mais difíceis da vida. Estava enganada. Algumas traições vêm embrulhadas em vozes familiares, entregues pelas mesmas mãos que um dia buscaram as suas no escuro. Meu nome é Sofia, e passei 33 anos sendo a mãe de alguém. Não uma mãe qualquer. O tipo que fica acordada a noite inteira quando a febre queima corpos pequenos, que economiza cada centavo para o material escolar, enquanto usa o mesmo casaco por 5 invernos, que aprende a ser pai e mãe quando a morte rouba metade da equação cedo demais. Daniel era tudo para mim. Meu menino milagre, nascido depois de 3 abortos espontâneos, que me deixaram oca e desesperada pelo som de choro de bebê em quartos vazios. Quando o pai dele faleceu de um ataque cardíaco fulminante, Daniel tinha apenas 7 anos, fiz um voto silencioso de que essa criança nunca se sentiria abandonada. Nunca duvidaria se era amada. Nunca se perguntaria se alguém neste mundo a escolheria em primeiro lugar. Cumpri essa promessa por 26 anos. Por joelhos ralados e corações partidos, pela rebeldia da adolescência e pela ansiedade da faculdade, por cada marco que deveria ter 2 pais comemorando, mas tinha apenas a mim, batendo palmas com o dobro da força para preencher o silêncio onde a voz de seu pai deveria estar. Nossos jantares de aniversário começaram quando Daniel fez 8 anos. Todo ano, no seu dia especial, nos sentávamos à nossa pequena mesa da cozinha. Apenas nós 2. E eu acendia as velas no bolo que conseguira comprar. Fazíamos desejos juntos. Apagávamos as chamas juntos, e por aqueles poucos momentos, o mundo parecia completo, apesar de suas rachaduras óbvias. Ele me contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre sonhos que pareciam vastos como o oceano. Eu ouvia com a intensidade de quem memoriza poesia, guardando cada palavra como pedras preciosas no cofre do meu coração. Não eram apenas jantares, eram nossas horas sagradas, quando o menino que estava crescendo rápido demais desacelerava o suficiente para ainda ser meu. Mesmo quando foi para a faculdade, mesmo quando seus amigos tinham festas e namoradas reivindicavam seu tempo, ele nunca perdeu nosso jantar de aniversário. É tradição, mãe, ele dizia, às vezes ligando do campus só para confirmar o horário. Você e eu, mesma mesa, mesmas piadas sem graça sobre envelhecer. E eu ria porque suas piadas não eram nada sem graça. Eram perfeitas porque pertenciam a nós. 26 anos de jantares de aniversário. 26 anos sendo escolhida, importando, tendo um lugar à mesa na vida de alguém. Se você gosta de histórias que tocam o coração, por favor, inscreva-se em nosso canal. Estamos trabalhando para chegar a 1000 inscritos e seu apoio significa tudo para o nosso trabalho. E comente para nos dizer de qual cidade você está assistindo. Este ano pareceu diferente desde o momento em que Daniel ligou. Sua voz tinha aquele tom cuidadoso que as pessoas usam quando estão prestes a dar uma notícia que mudará tudo. Mãe, sobre o meu jantar de aniversário, a Alina quer vir também. Alina, sua esposa há 6 meses. Uma mulher que eu havia encontrado exatamente 3 vezes. E cada encontro me deixara com a sensação de estar falando uma língua estrangeira em minha própria casa. Ela era linda daquele jeito polido que exige manutenção profissional. Unhas perfeitas, cabelo perfeito, o tipo de roupa que sussurra sobre grifes cujos nomes eu mal conseguia pronunciar. Mas a beleza não era o que me preocupava. Era o jeito como ela olhava para nossa pequena casa, como se estivesse calculando suas deficiências. O jeito como ela sorria sem calor quando Daniel contava histórias sobre sua infância, como se a história dele antes dela fosse um inconveniente, em vez da base que construiu o homem que ela dizia amar. Claro que ela pode vir, ouvi a mim mesma dizendo, embora algo em meu peito tenha se apertado e ficado frio. Nossa mesa sempre tem lugar para a família. As palavras soaram estranhas na minha boca porque Alina nunca agiu como família. Ela nunca perguntou sobre as fotos na nossa estante ou demonstrou interesse nas histórias por trás delas. Nunca elogiou as refeições que eu cozinhava com tanto cuidado
Ou notou quando usei o único vestido bom que eu tinha para a pequena e apressada cerimônia de casamento deles. Mas ela era a esposa de Daniel. E se ser a mãe de Daniel me ensinou alguma coisa, foi que o amor significa abrir espaço para as pessoas que seu amado escolhe, mesmo que elas não te escolham de volta. Passei 3 dias me preparando para este jantar de aniversário. Comprei ingredientes que não podia pagar. Testei receitas que nunca havia tentado. Limpei cantos da casa que não viam atenção há meses. Eu queria que tudo estivesse perfeito. Não apenas bom o suficiente, mas perfeito. Porque se a Lina ia julgar nossa vida, nossa casa, nossas tradições simples, então eu queria que ela visse que o amor poderia criar beleza mesmo sem dinheiro, que o cuidado poderia fazer mágica mesmo em espaços modestos. Fiz o bolo de chocolate favorito de Daniel do zero. A mesma receita que sua avó havia me ensinado quando eu era mais jovem do que a Lina é agora. Arrumei a mesa com a louça boa que geralmente ficava guardada no armário. Os pratos do nosso casamento de 28 anos atrás, ainda perfeitos apesar de décadas de lavagem cuidadosa e armazenamento cauteloso. A casa cheirava a celebração. Velas tremeluziam em todas as superfícies. Eu tinha até comprado flores para o centro de mesa, rosas amarelas que me lembravam o sol, a esperança e todos os aniversários que compartilhamos quando a esperança parecia mais fácil de segurar. Quando eles chegaram, Daniel parecia bonito e feliz, trazendo uma garrafa de vinho que provavelmente custou mais do que eu gastava em compras no mês. Ele beijou minha bochecha com um calor genuíno, elogiou as flores, disse que a casa estava linda. Por um momento, permiti-me acreditar que tudo ficaria bem, que a estranha distância que eu vinha sentindo era apenas minha imaginação, apenas o ajuste natural que acontece quando alguém que você ama constrói uma nova vida. Mas a Lina olhou ao redor da nossa sala de jantar como se estivesse visitando um museu de pobreza pitoresca. Ela sorriu, mas era o tipo de sorriso que as pessoas usam quando estão sendo educadas com parentes distantes ou estranhos toleráveis. Ela elogiou a arrumação da mesa, mas sua voz carregava o mesmo tom que alguém poderia usar para elogiar o projeto de arte de uma criança. Gentil, mas no fundo, condescendente. E naquele momento, sentada à nossa mesa com a louça boa brilhando sob a luz de velas, senti algo que nunca havia experimentado em 26 anos de jantares de aniversário. Senti-me como uma estranha em minha própria casa, como alguém que foi convidada para observar uma tradição que não era mais minha. A conversa durante o jantar movia-se como um rio contornando pedras, fluindo, mas com obstáculos óbvios que todos fingiam não notar. Daniel falou sobre seu novo emprego, a promoção que esperava, o apartamento que ele e a Lina estavam reformando em um bairro nobre da cidade. Sua voz carregava uma empolgação que eu não ouvia há meses. O tipo de alegria que vem da construção de algo novo e importante. Mas cada história parecia enfatizar a distância. Os restaurantes chiques que frequentavam, as viagens de fim de semana para lugares que eu só tinha visto em revistas, o círculo social que estavam cultivando, pessoas com pós-graduação, carteiras de investimento e casas de veraneio. Enquanto ele falava, percebi que nosso pequeno mundo havia se tornado algo de que ele estava se afastando, não algo que ele se orgulhava de compartilhar. Você precisava ver o banheiro do nosso quarto, mãe, disse Daniel, seu garfo parando sobre o bolo que passei horas aperfeiçoando. Tem uma banheira de imersão e chuveiro separado, pias duplas, piso aquecido. A Alina encontrou um empreiteiro incrível, especializado em acabamentos de luxo. Eu assenti e sorri, mas algo dentro de mim encolhia a cada detalhe. Não porque eu invejasse o sucesso deles. Eu estava orgulhosa das conquistas de Daniel, genuinamente feliz por ele poder ter coisas que eu nunca pude oferecer. A dor vinha da maneira como ele descrevia a vida deles, como se existisse em um universo completamente diferente do nosso. Como se a casa modesta onde ele foi criado fosse agora apenas uma curiosidade de seu passado distante. A Lina mal tocou na comida. Ela mexeu no bolo em seu prato com uma precisão delicada, dando pequenas mordidas que sugeriam ou restrições alimentares ou um simples desconforto com sobremesas caseiras.
Quando perguntei se ela estava gostando, ela sorriu aquele mesmo sorriso cuidadoso e disse: "É muito doce, Sofia. Muito. Tradicional." A palavra tradicional caiu entre nós como uma pedra em água parada, criando ondulações de significado que eu não queria examinar de perto. Tradicional significava antiquado. Tradicional significava simples. Tradicional significava o tipo de vida que pessoas sofisticadas haviam superado. "O Daniel me disse que você fazia este mesmo bolo no aniversário dele todos os anos", continuou Alina. E havia algo em seu tom que fazia a fidelidade daquela tradição soar como limitação, em vez de amor. "Isso é consistente." Daniel riu, mas não foi a risada calorosa de que eu me lembrava de aniversários anteriores. Foi o tipo de risada que cria distância, que diz: "Não é curioso?" em vez de "Não é maravilhoso?" "A mãe sempre foi previsível nesse sentido", disse ele, e as palavras me atingiram como um golpe físico. Mesmo bolo, mesmo jantar, tudo igual. Você poderia marcar o calendário pelas rotinas dela. Previsível. A palavra ecoou em minha mente enquanto eu observava meu filho. O menino que eu criei para valorizar a lealdade e a consistência. Reduzir 26 anos de tradição devotada a algo chato e pequeno. Eu pensava que aquelas celebrações anuais eram a prova da minha fidelidade. A prova de que algumas coisas em sua vida permaneceriam sempre firmes e seguras. Agora, eu entendia que elas haviam se tornado a prova da minha incapacidade de crescer, de mudar, de me tornar alguém digno de impressionar. "Deve ser bom", disse Alina, sua voz carregando a mesma distância educada. "Ter prazeres tão simples. Algumas pessoas simplesmente se sentem mais confortáveis com coisas básicas. Coisas básicas. Prazeres simples." Cada frase foi proferida com precisão cirúrgica, cortando pedaços da minha dignidade de forma tão suave que demorou vários segundos para a dor registrar. Eu havia sido descartada como alguém que se contentava com menos porque era incapaz de alcançar mais. Eu queria me defender, explicar que nossas tradições não eram simples por limitação, mas por escolha, que havia um amor profundo na consistência que ela estava zombando. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta como algodão, secas e inúteis. Como você explica o sagrado para alguém que só vê o comum? Como você defende o amor para alguém que mede o valor em contagem de fios e metros quadrados? "Na verdade", disse Daniel, e por um momento senti um lampejo de esperança de que ele defenderia nossas memórias, nossa história, a mulher que lhe deu tudo o que tinha para dar. "Na verdade, eu estava pensando que talvez seja a hora de algumas novas tradições. Alina e eu queremos receber os feriados em nosso apartamento de agora em diante. Temos mais espaço, uma estrutura melhor. Poderíamos fazer as coisas de um jeito diferente." A expressão "de um jeito diferente" pairou no ar como a fumaça de uma vela apagada. Diferente significava melhor. Diferente significava mais sofisticado. Diferente significava sem mim como a figura central, sem nossa pequena casa como o local de encontro, sem as tradições que eu mantive com tanto amor por mais de 2 décadas. "Poderíamos ter refeições de buffet", acrescentou Alina, seu entusiasmo finalmente genuíno. "Serviço profissional, harmonização de vinhos adequada, o tipo de celebração que reflete onde o Daniel está em sua vida agora. Mais adulto, sabe? Mais adulto." Como se tudo o que havíamos compartilhado, cada jantar de aniversário e refeição de feriado e celebração tranquila em torno de nossa modesta mesa, tivesse sido uma brincadeira de criança da qual ele finalmente havia crescido. Como se a mulher que trabalhou em 3 empregos para pagar a faculdade dele fosse de alguma forma menos madura do que a mulher com quem ele se casou depois de conhecê-la por 8 meses. Olhei para Daniel, procurando em seu rosto algum sinal do menino que costumava me abraçar apertado depois de cada jantar de aniversário, que costumava dizer: "Obrigado por sempre tornar tudo especial, mãe." Mas aquele menino se fora, substituído por um homem que concordava com entusiasmo com as sugestões de sua esposa, já planejando celebrações que não tinham lugar para a mãe que havia criado todas as celebrações que ele já conhecera. "Parece maravilhoso", ouvi a mim mesma dizendo, embora as palavras parecessem uma traição contra meu próprio coração.
Vocês devem fazer o que os fizer felizes. Ah, mas mesmo enquanto eu dizia aquelas palavras de apoio, mesmo enquanto sorria e assentia como a mãe compreensiva que eles esperavam que eu fosse, pude sentir algo fundamental mudando dentro de mim. Ainda não era raiva. Era mais profundo do que isso. Era a lenta e crescente percepção de que a pessoa em torno da qual eu construí toda a minha identidade me via como um constrangimento a ser gerenciado, em vez de um tesouro a ser estimado. Daniel estendeu a mão sobre a mesa e deu um tapinha na minha com um afeto ausente, do jeito que se conforta uma criança que está sendo corajosa diante de uma decepção. Você entende, né, mãe? Não é que não apreciemos o que você sempre fez. É que está na hora de assumirmos as funções de anfitriões. Você já fez o suficiente por tantos anos. Fez o suficiente. Como se o amor fosse uma dívida que pudesse ser paga integralmente. Uma responsabilidade que pudesse ser transferida para mãos mais jovens quando a portadora original tivesse cumprido seu propósito. Como se 33 anos de devoção tivessem sido um fardo do qual ele agora graciosamente me aliviava, em vez de um presente que eu dei livremente e continuaria a dar até meu último suspiro. Tirei os pratos em silêncio enquanto eles discutiam listas de convidados para suas próximas festas de fim de ano. Nomes que eu não reconhecia, pessoas do novo mundo de Daniel, que nunca saberiam que a mulher lavando a louça na cozinha havia sacrificado tudo para ajudá-lo a se tornar alguém digno de sua companhia sofisticada. Quando eles saíram naquela noite, Daniel me abraçou na despedida com o mesmo afeto distraído que demonstrou durante toda a noite. Obrigado pelo jantar, mãe. O bolo estava nostálgico. Nostálgico. Não delicioso. Não especial. Não a expressão perfeita de amor que sempre fora antes. Apenas nostálgico. Uma agradável lembrança de tempos mais simples que foram superados e deixados para trás. As semanas que se seguiram ao jantar de aniversário pareceram como viver em uma casa onde todos os relógios pararam em horários diferentes. Eu continuava pegando meu telefone para ligar para Daniel. E então, me lembrava que nossas conversas agora pareciam roteirizadas e cuidadosas, cheias de perguntas educadas sobre o tempo e o trabalho que deslizavam pela superfície da conexão real como pedras na água. Eu tentei me adaptar. Meu Deus, como eu tentei. Comprei roupas novas. Nada caro, mas versões mais novas do meu estilo usual. Esperando que, se eu parecesse mais atual, pudesse me encaixar melhor na imagem da mãe que eles pareciam querer. Pesquisei sobre vinhos na biblioteca, lendo artigos sobre uvas e regiões, pensando que se eu pudesse falar a língua deles, poderia ganhar um lugar à mesa novamente. Quando Daniel ligou para me convidar para um jantar em seu novo apartamento, senti uma centelha de esperança tão brilhante que quase doeu. Só uma pequena reunião, disse ele. Alguns amigos do trabalho, alguns amigos da faculdade da Alina. Nada chique, apenas boa comida e conversa. Passei horas escolhendo o que vestir, optando por um vestido azul marinho que comprei para o casamento dele, mas nunca mais usei. Levei uma garrafa de vinho que pesquisei com cuidado. Não cara o suficiente para parecer que eu estava tentando demais, mas não tão barata que os envergonhasse. Até pratiquei tópicos de conversa, preparando perguntas sobre suas carreiras e interesses que mostrariam que eu estava engajada com o mundo deles. Mas no momento em que entrei no apartamento deles, entendi que eu não era uma convidada. Eu era uma obrigação sendo cumprida. Seus amigos eram mais jovens, polidos, confiantes de maneiras que vêm de nunca questionar se você pertence aos espaços que ocupa. Eles falavam em códigos sobre conhecidos em comum e experiências compartilhadas, uma linguagem que excluía estranhos com precisão cirúrgica. Esta é a mãe do Daniel, Sofia. Alina me apresentou. E algo em seu tom me marcou como diferente antes mesmo de eu falar. Não a mãe de Daniel com calor ou orgulho, mas a mãe de Daniel como uma categoria. Como dizer, este é o contador do Daniel, ou este é o dentista do Daniel. Alguém com uma função específica, mas sem relevância maior para suas vidas reais. Tentei entrar nas conversas, fazendo perguntas sobre o trabalho deles, suas viagens, suas opiniões sobre tópicos que eu havia pesquisado. Mas cada troca parecia tentar pegar água com uma rede.
Eles respondiam educadamente e, em seguida, voltavam sem problemas para discussões que não me incluíam, sua linguagem corporal criando barreiras invisíveis que me mantinham perpetuamente do lado de fora. "O Daniel nos disse que você trabalha em um supermercado", disse uma mulher durante uma pausa na conversa, seu tom carregando o tipo de interesse forçado que as pessoas usam quando estão tendo uma conversa de caridade. "Deve ser um trabalho estável. Um trabalho estável." A frase soou como um tapa gentil, enfatizando tudo o que não era glamouroso em minha vida enquanto fingia encontrar virtude nela. Eu queria explicar que trabalhei naquela loja por 18 anos, que paguei a faculdade de Daniel com o dinheiro ganho passando códigos de barras e empacotando compras, que havia honra no trabalho honesto, mesmo quando não exigia diplomas avançados. Em vez disso, sorri e assenti. Muito estável. Me deu flexibilidade para estar lá para o Daniel sempre que ele precisou de mim. A conversa seguiu em frente imediatamente, como se minha resposta tivesse sido exatamente entediante o suficiente para justificar a falta de interesse deles. Tornei-me uma espectadora na festa do meu próprio filho, observando-o rir de piadas que eu não entendia, compartilhar histórias de uma vida da qual eu não fazia parte, desempenhar o papel de um jovem profissional de sucesso em uma produção que não tinha um papel escrito para mães como eu. Durante o jantar, eles me sentaram em uma ponta de sua longa e linda mesa, perto o suficiente para ser incluída, longe o suficiente para dificultar uma conversa real. Eu podia ouvir fragmentos de suas discussões sobre restaurantes que eu não podia pagar, destinos de férias que eu nunca visitaria, movimentos de carreira e estratégias de investimento que pertenciam a um mundo que eu nunca aprendi a navegar. Daniel brilhava nesse ambiente. Ele era mais engraçado aqui, mais articulado, mais impressionante do que eu jamais o vira. Mas vê-lo brilhar neste cenário foi como descobrir que o sol que eu via nascer todas as manhãs era apenas uma estrela entre bilhões. Linda, mas não unicamente minha, significativa para o universo de maneiras que não tinham nada a ver com meu testemunho ou admiração. "Seu filho é incrível", uma das amigas de Alina me disse durante a sobremesa, inclinando-se com uma sinceridade suavizada pelo vinho. "Tão inteligente, tão determinado. Você deve ter um orgulho imenso." Eu tinha orgulho. Orgulho de maneiras mais profundas que as palavras. Orgulho a cada respiração que dei por 33 anos. Mas quando comecei a responder, a compartilhar uma pequena história sobre o menino que se tornou este homem impressionante, Daniel interrompeu do outro lado da mesa. "Mãe, não comece com as histórias de quando eu era pequeno", disse ele com uma risada que fez todos os outros rirem também. "Ela tem 1 milhão de contos embaraçosos sobre mim quando criança. Material muito perigoso para um jantar." Todos acharam isso charmoso, o jovem bem-sucedido provocando gentilmente sua mãe coruja. Mas o que eu ouvi foi um aviso. "Não conte a eles sobre o verdadeiro eu. Não os lembre de que eu nem sempre fui essa pessoa polida que vocês veem esta noite. Não faça isso ser sobre você." Então, sorri e fiquei quieta enquanto a conversa mudava para outros tópicos, filhos de outras pessoas, outras histórias que não ameaçavam humanizar o jovem profissional impressionante que eles vieram admirar. Tornei-me invisível na vida do meu próprio filho, presente, mas irrelevante, reconhecida, mas não verdadeiramente vista. Quando trouxeram o café, Alina mencionou a próxima viagem de aniversário de casamento deles para a Itália. "O Daniel nunca esteve na Europa", disse ela com a confiança casual de alguém discutindo um pequeno descuido que logo seria corrigido. "Mal posso esperar para mostrar a ele Florença, Roma, a Costa Amalfitana. Vai mudar toda a perspectiva dele sobre arte, sobre história, sobre o que é possível. O que é possível. Como se a vida que ele viveu antes dela, os sonhos que compartilhamos, o futuro que imaginamos juntos, tivessem sido limitados pela minha pequena visão e meios modestos. Como se tudo de belo que ele experimentou comigo tivesse sido uma preparação para a beleza real que ela lhe mostraria, em lugares que eu nunca poderia levá-lo, com uma sofisticação que eu nunca poderia fornecer. Que maravilhoso, eu disse, e era sincero, mesmo que cada detalhe parecesse uma pequena morte.
Ele vai adorar ver o mundo. Estamos pensando em fazer das viagens internacionais algo regular, acrescentou Daniel, sua empolgação palpável. Agora que temos renda para isso, por que não? A vida é muito curta para ficar em um só lugar. Ficar em um só lugar. Como eu fiz. Como se a mulher que construiu seu mundo inteiro em torno de tornar um pequeno lugar seguro, quente e cheio de amor para ele, fosse de alguma forma limitada em vez de devotada, provinciana em vez de presente, pequena em vez de suficiente. Depois do jantar, quando os convidados começaram a sair, me vi sozinha na cozinha deles enquanto Daniel e Alina se despediam na porta. A geladeira deles estava coberta de fotos da lua de mel, ingressos de shows que eles assistiram, convites para eventos dos quais eu não sabia nada. Uma vida inteira documentada em fragmentos coloridos, e em nenhum lugar daquela colagem havia qualquer evidência de que Daniel existia antes de conhecer Alina, 6 meses antes. Nenhuma foto de sua infância, sua formatura, nossos jantares de aniversário. Nenhum resquício da vida que o moldou em alguém digno deste belo apartamento e desses amigos impressionantes. Era como se ele tivesse nascido totalmente formado aos 28 anos, sem história para complicar sua nova narrativa. Sem mãe cujo amor fora antiquado o suficiente para exigir edição. Quando finalmente peguei minha bolsa para sair, Daniel me acompanhou até a porta com a mesma atenção educada que mostraria a qualquer convidado que estivesse de partida. Obrigado por ter vindo, mãe. Foi bom ter você aqui. Bom, não maravilhoso. Não especial. Não significativo de qualquer maneira que sugerisse que minha presença havia agregado valor à sua noite. Apenas bom. O tipo de palavra que você usa para um tempo agradável, um serviço adequado ou uma comida aceitável que não inspira entusiasmo, mas também não ofende. Enquanto eu dirigia para casa por ruas que pareciam estranhas no escuro, percebi que passei a noite inteira tentando provar que era digna de um amor que nunca precisei conquistar antes. Eu havia feito um teste para o papel de mãe na vida do meu próprio Son e, aparentemente, falhei em impressionar os diretores de elenco que agora controlavam o acesso ao coração dele. Os meses que se seguiram pareceram como me ver desaparecer, um telefonema de cada vez. As ligações de Daniel se tornaram mais curtas, mais funcionais, despidas do calor que antes fazia meu coração saltar toda vez que seu nome aparecia na tela do meu celular. Nossas conversas se tornaram relatórios em vez de conexões. Atualizações sobre trabalho, tempo, o tipo de informação superficial que você compartilharia com um conhecido distante. Como você está, mãe? Tornou-se uma pergunta com um cronômetro invisível, como se ele já estivesse calculando a rapidez com que poderia passar pela verificação obrigatória e voltar para a vida que realmente importava para ele. Quando eu tentava compartilhar algo significativo, uma memória que surgia, uma preocupação que me mantinha acordada, até mesmo algo tão simples como a empolgação com um livro que eu estava lendo, suas respostas se tornavam mais curtas e mais distraídas. Que bom, mãe, tornou-se sua resposta padrão para tudo. Minhas histórias, meus sentimentos, minhas tentativas de manter a conexão, tudo reduzido a um que bom, dito em um tom que sugeria que ele estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Que eu era apenas um ruído de fundo em qualquer atividade mais importante que exigia sua atenção real. Os feriados de fim de ano chegaram como uma execução agendada. Por 27 anos, a ceia de Natal significava Daniel e eu em nossa pequena mesa, compartilhando a gratidão pela vida que construímos juntos, a partir dos escombros de uma perda precoce. Cozinhávamos comida demais para 2 pessoas, assistíamos aos especiais de Natal na TV, e passávamos a noite olhando álbuns de fotos que narravam seu crescimento de bebê a homem. Mas este ano, não houve convite para o apartamento deles. Nenhuma sugestão de que eu pudesse me juntar à celebração deles. Quando finalmente liguei para perguntar sobre os planos, tentando manter minha voz leve e casual, fingindo que não estava desesperadamente esperando ser incluída, a resposta de Daniel caiu como uma pedra em água parada. Ah! Vamos passar o Natal com a família da Alina este ano. Os pais dela vêm de Florianópolis. Vai ser algo bem íntimo. Só a família, sabe? Só a família.
A frase ecoou em minha casa vazia por horas depois que desligamos. Eu não era mais família. Eu era outra coisa. Algo adjacente à família. Algo que cumpriu seu propósito. E agora podia ser arquivado com brinquedos de infância e roupas que não serviam mais. Passei a véspera de Natal sozinha pela primeira vez na minha vida adulta. Comprei um Chester pequeno e fiz farofa para uma pessoa, seguindo os rituais de celebração em uma casa que parecia silenciosa como um túmulo sem a risada de Daniel ecoando pelas paredes. Coloquei um lugar à nossa mesa. A mesma mesa onde compartilhamos décadas de gratidão. E tentei comer enquanto olhava para a cadeira vazia onde meu filho costumava se sentar. O silêncio era tão completo que parecia agressivo, como uma coisa viva que pressionava meus tímpanos e fazia minha própria respiração soar anormalmente alta. Me peguei falando com as paredes apenas para ouvir uma voz humana, mesmo que fosse apenas a minha, embargada pelo esforço de fingir que aquilo era normal, que eu estava bem, que ser abandonada pela pessoa que você mais amava no mundo era apenas mais um marco a ser navegado com graça. O dia de Natal foi pior. Eu sempre fui aquela que tornava o Natal mágico para Daniel, ficando acordada até às 3 da manhã, embrulhando presentes que economizei o ano todo para comprar, criando tradições que não custavam nada além de tempo e atenção, enchendo nossa modesta casa com um calor e uma maravilha que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. A árvore que decorávamos juntos, os biscoitos que assávamos, o ritual matinal de abrir os presentes lentamente, saboreando cada momento como se fosse feito de ouro. Mas quando liguei para perguntar sobre os planos de Natal, a voz de Daniel carregava a mesma polidez distante que se tornara seu tom padrão comigo. Na verdade, mãe, Alina e eu vamos para Aspen no Natal. A família dela tem uma casa lá. Vai ser muito legal. Esqui, jantares finos, toda aquela cena. Toda aquela cena. Uma cena da qual eu nunca fiz parte. Nunca poderia pagar para fazer parte. Nunca seria sofisticada o suficiente para navegar, mesmo que pudesse. Ele estava passando o feriado que sempre pertenceu a nós em um lugar que eu não conseguia nem imaginar. Com pessoas que viam o Natal como uma oportunidade de luxo em vez de conexão. E as nossas tradições? Perguntei. E imediatamente me arrependi da pergunta porque me fez parecer carente e patética, como alguém se apegando ao passado em vez de aceitar graciosamente o futuro. Ah, aquelas coisas antigas, disse Daniel com uma risada que não soou cruel, mas pareceu um tapa. A gente meio que já superou tudo isso, não acha? Hora de criar algumas memórias de Natal de gente grande. Memórias de Natal de gente grande. Como se todo Natal que compartilhamos tivesse sido uma brincadeira de criança. Como se o amor que animou cada tradição fosse de alguma forma imaturo em comparação com quaisquer celebrações sofisticadas que o esperavam em Aspen. Como se a mãe que trabalhou em turnos duplos para pagar a bicicleta que ele queria aos 10 anos fosse juvenil demais para participar dos feriados do homem em que ele se tornou. Passei a manhã de Natal sozinha na minha sala, olhando para a pequena árvore que decorei de qualquer maneira. Mais por hábito do que por esperança. Cercada por presentes embrulhados que comprei para um filho que não viria recebê-los. Os presentes jaziam sob a árvore como acusações, evidências de uma ilusão que eu não conseguia abandonar, não importava o quão claramente a realidade a contradissesse. O suéter que tricotei para ele durante noites solitárias, escolhendo cores que eu lembrava que ele amava, trabalhando pontos que carregavam toda a ternura que eu não conseguia expressar em nossas ligações cada vez mais distantes. O livro de fotografia de lugares que sempre falamos em visitar juntos, na época em que um dia vamos viajar, era um sonho compartilhado em vez de evidência dos meus horizontes limitados. O perfume que economizei meses para comprar, a mesma marca que seu pai usava, escolhido porque pensei que poderia lembrá-lo de onde ele veio, de quem o amou primeiro e por mais tempo. Tudo isso sem sentido agora. Tudo isso evidência de quão completamente eu havia entendido mal o meu lugar na vida dele. Quão profundamente eu havia confundido a intensidade do meu amor por ele com a importância da minha presença para ele. Liguei para ele na manhã de Natal, só para ouvir sua voz, para desejar-lhe felicidades,
para participar de sua alegria, mesmo que eu não pudesse compartilhar sua localização. Mas a chamada foi direto para a caixa postal. E quando ele retornou horas depois, sua voz estava brilhante de champanhe e aventura, cheia de histórias sobre neve fofa e refeições gourmet, e o tipo de manhã de Natal que parecia com editoriais de revista em vez de álbuns de memória. Desculpe ter perdido sua ligação, mãe. Estávamos nas pistas de esqui bem cedo. Este lugar é incrível. Você não pode imaginar como é lindo aqui. Você não pode imaginar. Ele estava certo. Eu não podia mais imaginar o mundo dele porque ele parou de descrevê-lo de maneiras que me incluíam. Parou de traduzir suas experiências para uma linguagem que eu pudesse entender. Parou de se importar se eu poderia visualizar a vida que ele estava vivendo sem mim. O ano novo veio e se foi sem contato. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum reconhecimento de que sempre passamos aquela noite juntos, fazendo resoluções e compartilhando esperanças para o ano seguinte. Sentei-me em minha casa silenciosa e assisti a estranhos comemorarem na televisão, sentindo-me como um fantasma assombrando minha própria vida, presente, mas não participando, observando, mas não verdadeiramente vista. Em fevereiro, nossas ligações diminuíram para uma a cada 2 semanas. Depois, uma vez por mês, conversas tão breves e superficiais que pareciam marcar caixas em uma lista administrativa. Como está o trabalho? Como está a sua saúde? Como está o tempo? Perguntas sem curiosidade real por trás delas. Respostas que não levavam a lugar nenhum. Interações que cumpriam os requisitos técnicos do dever filial sem carregar qualquer calor ou conexão real. Comecei a entender que estava sendo gradualmente descartada com a precisão de alguém encerrando uma relação de negócios desconfortável. Não abandonada dramaticamente, isso exigiria reconhecer que eu importava o suficiente para ser abandonada, mas simplesmente deixada a desaparecer, até que minha presença em sua vida se tornasse tão mínima que minha eventual ausência completa mal seria registrada. A pior parte não foi a falta de amor dele. A pior parte foi perceber que ele nunca viu nosso relacionamento como eu o via. Enquanto eu estava valorizando cada momento, construindo toda a minha identidade em torno de ser sua mãe, criando significado a partir do que eu pensava ser uma devoção mútua, ele estava simplesmente esperando crescer o suficiente para me deixar para trás. Mas eu ainda tinha algo que eles não sabiam, algo que haviam esquecido em sua pressa para construir uma vida que não me incluía. Algo que os lembraria de que o amor nem sempre é silencioso, que as mães nem sempre desaparecem sem consequências, que algumas conexões são mais profundas que a conveniência e não podem ser cortadas sem deixar cicatrizes. Algo mudou em mim durante aqueles longos e silenciosos meses. Não de uma vez, nada dramático ou súbito que pudesse ser confundido com um colapso ou rendição. Em vez disso, foi a transformação lenta e deliberada que acontece quando alguém que passou a vida inteira doando finalmente aprende a diferença entre amor e autodestruição. Parei de ligar para o Daniel primeiro. Não por raiva ou despeito, mas por uma crescente compreensão de que meu anseio em manter a conexão estava permitindo seu descaso casual por ela. Se nosso relacionamento fosse sobreviver, não poderia ser sustentado apenas pelo meu esforço. Então, eu esperei, e esperei. E aprendi que, quando eu parava de procurar, o telefone permanecia em silêncio por semanas a fio. O silêncio foi educativo. Ensinou-me que o que eu havia confundido com amor mútuo era, na maior parte, o meu amor, projetado tão intensamente que criara a ilusão de reciprocidade. Daniel aprendeu a receber minha devoção da mesma forma que algumas pessoas aprendem a receber elogios, graciosamente, mas sem profunda consideração, como se o amor incondicional fosse simplesmente seu ambiente natural, em vez de um presente que alguém escolhia dar-lhe todos os dias. Comecei a passar minhas noites de forma diferente. Em vez de sentar ao lado do telefone esperando que Daniel pudesse ligar, em vez de atualizar as redes sociais para vislumbrar a vida que ele estava vivendo sem mim, comecei a ler novamente. Ler de verdade, como eu costumava fazer antes que a maternidade consumisse cada momento livre e transformasse cada hora de silêncio em tempo que poderia ser gasto se preocupando com a felicidade de outra pessoa. Redescobri a mulher que eu era antes de me tornar a mãe de Daniel.
Não a jovem que se casou com o pai dele. Ela se foi, levada pelo luto, pela responsabilidade e pelas inúmeras pequenas renúncias que a maternidade exige. Mas a mulher que me tornei ao longo de 33 anos, amando alguém mais do que a mim mesma, alguém que desenvolveu força, sabedoria e resiliência, sem nunca parar para reconhecer seu próprio crescimento. Na biblioteca, cercada por livros que continham todas as histórias humanas já contadas, comecei a entender que minha história não estava terminando. Estava finalmente começando a me incluir como mais do que apenas uma personagem coadjuvante na narrativa de outra pessoa. Peguei livros sobre mulheres que se reinventaram na meia-idade, que descobriram propósitos além das pessoas que passaram décadas servindo, que aprenderam que a identidade poderia ser maior do que os papéis que os outros lhes atribuíam. Comecei a fazer caminhadas por bairros que nunca havia explorado, parques que nunca havia visitado durante todos os anos em que meu tempo livre era medido em minutos entre as necessidades de Daniel. O mundo era maior do que eu me lembrava, cheio de possibilidades que eu parei de imaginar quando meus sonhos se tornaram exclusivamente sobre o futuro do meu filho, em vez do meu. Em uma dessas caminhadas, conheci Eleonora Rodrigues, uma mulher da minha idade que estava sentada em um banco de praça, alimentando pombos com a atenção paciente de quem entendia que pequenos atos de bondade importam, mesmo quando ninguém está assistindo. Ela tinha olhos gentis por trás de óculos de armação de metal e cabelos grisalhos presos em um coque arrumado, e quando sorriu para mim, foi o primeiro sorriso genuinamente caloroso de um estranho que recebi em meses. Eles me conhecem, disse ela, gesticulando para os pombos que se reuniam a seus pés. Venho aqui toda terça e sexta, mesma hora, mesmo banco. A consistência importa para eles. Aprenderam a confiar que eu vou aparecer. Não começamos a conversar, cuidadosamente no início, do jeito que as mulheres da nossa idade fazem quando aprendemos a ser cautelosas em revelar demais muito cedo. Mas havia algo em Eleonora que convidava à honestidade. E antes que eu percebesse o que estava fazendo, me vi contando a ela sobre Daniel, sobre a lenta dissolução do relacionamento que definiu toda a minha vida adulta, sobre a desconcertante descoberta de que a pessoa que você mais ama pode simplesmente decidir que você não é mais necessária. Eleonora ouviu sem julgamento ou conselho, assentindo ocasionalmente, fazendo sons suaves de compreensão que me fizeram saber que ela estava realmente me ouvindo. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento, observando os pombos bicarem as migalhas de pão ao redor de nossos pés. Minha filha mora em Curitiba. Ela finalmente disse. Advogada de sucesso, família linda, uma vida que ajudei a tornar possível trabalhando em 3 empregos depois que o pai dela foi embora. Ela me liga 2 vezes por ano, no meu aniversário e no Natal, e trata essas ligações como consultas ao dentista. Necessárias, mas desagradáveis. Ela se virou para me olhar diretamente, e vi em seus olhos a mesma mágoa perplexa que eu reconhecia no meu próprio espelho. Eu costumava pensar que havia algo de errado comigo, algo que eu tinha feito ou deixado de fazer, que a tornava tão ansiosa para me manter à distância. Levei anos para entender que algumas pessoas são simplesmente melhores em receber amor do que em dar. E isso nem sempre é culpa das pessoas que as amaram. Sentamos juntas em um silêncio confortável. 2 mulheres que se dedicaram a filhos que aprenderam a ver nossa devoção como evidência de nossas limitações, em vez de prova de nossa força. Mas Eleonora se portava com uma dignidade que sugeria que ela havia encontrado paz com circunstâncias que poderiam ter quebrado outra pessoa. O que mudou? Perguntei. Como você aprendeu a ficar bem com isso? Eleonora sorriu, e desta vez sua expressão carregava algo que eu não esperava ver. Contentamento genuíno. Comecei a viver minha própria vida em vez da vida que eu achava que uma boa mãe deveria viver. Acontece que eu era mais do que apenas a mãe de alguém. Quem diria? Aquela conversa plantou algo em mim que cresceu lentamente nas semanas seguintes. Comecei a notar coisas sobre minha vida que eu havia aceitado sem questionar por tanto tempo que se tornaram invisíveis. A maneira como eu ainda cozinhava refeições para 2 pessoas,
embora Daniel não comesse na minha mesa há meses. A maneira como eu consultava uma versão imaginária de sua opinião antes de tomar qualquer decisão, por menor que fosse. A maneira como eu havia organizado toda a minha existência em torno de estar disponível para alguém que não estava mais interessado na minha disponibilidade. Comecei a fazer mudanças, pequenas no início, cozinhando refeições que eu gostava, independentemente de Daniel gostar ou não, assistindo a filmes que ele acharia chatos, reorganizando os móveis para agradar meu próprio senso estético, em vez de manter a casa exatamente como era quando ele morava lá. Cada mudança parecia uma pequena revolução, uma declaração silenciosa de que minhas preferências importavam, mesmo quando ninguém mais estava lá para testemunhá-las. Comprei flores para mim mesma, não para ocasiões especiais, mas apenas porque a manhã de terça-feira parecia um bom momento para ter beleza. Pintei meu quarto de um suave tom de lavanda que me deixava feliz toda vez que entrava. Embora Daniel o chamasse de muito feminino e sugerisse algo mais neutro. Entrei para um clube do livro na biblioteca, encontrando-me em conversas com mulheres que me viam como Sofia I, não como a mãe de Daniel, que por acaso tinha outros interesses. Elas se importavam com minhas opiniões sobre os romances que líamos, valorizavam minhas percepções, me convidavam para um café não porque sentiam pena de mim, mas porque gostavam da minha companhia. Pela primeira vez em décadas, comecei a experimentar o que era ser escolhida, em vez de necessária, apreciada em vez de dada como certa, vista em vez de simplesmente útil. A mulher que emergiu desse despertar gradual era alguém que eu mal reconhecia, mas de quem gostei imediatamente. Ela tinha opiniões que não eram moldadas pelo que outra pessoa poderia pensar. Ela fazia planos que não exigiam a aprovação de ninguém. Ela ria de piadas que a divertiam, independentemente de divertirem mais alguém. Ela era, percebi com algo próximo da admiração, completa em si mesma. Mas eu ainda amava Daniel. Isso não mudou e provavelmente nunca mudaria. Um amor assim não desaparece só porque deixa de ser correspondido na mesma medida. A diferença era que eu não estava mais disposta a me diminuir para acomodar o conforto dele. Não estava mais disposta a aceitar migalhas de atenção e fingir que constituíam um banquete. Comecei a entender que o amor verdadeiro, o tipo que realmente serve à pessoa amada, às vezes requer limites, às vezes exige respeito, às vezes insiste em reciprocidade, não por egoísmo, mas por reconhecer que relacionamentos saudáveis exigem a participação de ambos os lados. A percepção não veio com raiva. Veio com algo muito mais poderoso que a fúria. Clareza. Uma compreensão cristalina do que eu aceitaria e não aceitaria dali para frente. Do que eu devia ao meu filho e do que eu devia a mim mesma. De como o amor se parecia quando incluía o autorrespeito. Eu não era mais a mulher que desapareceria silenciosamente para dar espaço ao conforto de outras pessoas. Eu não era mais a mãe que aceitaria o descaso com um silêncio grato. Eu tinha algo agora que não possuía durante todos aqueles anos de autossacrifício devotado. Eu tinha a mim mesma. E estava começando a entender que esse eu não era um prêmio de consolação, mas a fundação sobre a qual tudo o mais seria construído. A decisão me veio em uma manhã de quinta-feira no final da primavera, enquanto eu regava a pequena horta que comecei atrás da minha casa. Algo na maneira como a luz do sol incidia sobre as mudas de tomate que eu havia plantado, brotos verdes e delicados que se transformariam em algo substancial se cuidados com paciência, me fez entender que era a hora. Hora de parar de esperar que Daniel se lembrasse de quem eu era. Hora de parar de esperar que Alina desenvolvesse a capacidade de me ver como mais do que uma relíquia inconveniente do passado de seu marido. Hora de parar de fingir que o amor poderia sobreviver indefinidamente sem reconhecimento, respeito ou reciprocidade. Eu não estava mais com raiva. A raiva era muito quente, muito consumidora, muito focada no que os outros haviam feito de errado. O que eu sentia, em vez disso, era algo mais frio e mais proposital. A certeza tranquila de alguém que finalmente parou de aceitar um tratamento inaceitável e decidiu responder com a dignidade que lhe fora negada. Entrei e sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café e um bloco de papel amarelo.
O mesmo papel que usei por anos para escrever listas de compras, planejar festas de aniversário e organizar os detalhes mundanos de uma vida centrada na felicidade de outra pessoa. Mas hoje eu estava planejando algo diferente. Escrevi o nome completo de Daniel no topo da página. Daniel James Morrison. Abaixo disso, comecei a listar tudo o que conseguia lembrar de ter lidado nos últimos 33 anos. Não apenas as coisas óbvias: comida, abrigo, roupas, educação, mas os presentes invisíveis que o moldaram no homem que ele se tornou. Cada noite em que fiquei acordada quando ele estava doente, medindo a febre e oferecendo conforto até o amanhecer, pintar as janelas de cinza. Cada sacrifício que fiz para que ele pudesse ter oportunidades que eu nunca imaginei para mim mesma. Cada sonho que adiei, cada desejo que ignorei, cada pedaço do meu próprio futuro que entreguei de bom grado para garantir que o dele fosse brilhante e ilimitado. A lista ficou mais longa do que eu esperava. 3 páginas de memórias que eu nunca havia contabilizado antes. Atos de amor tão constantes que se tornaram a trilha sonora de nossa vida compartilhada, despercebidos até que a música parou e o silêncio revelou o quanto estava tocando o tempo todo. Mas eu não estava fazendo essa lista para culpar ninguém ou para provar um ponto sobre ingratidão. Estava fazendo para me lembrar do meu próprio valor, para documentar a profundidade e a consistência do amor que fui capaz de dar, para honrar a mulher que se dedicou tão completamente à felicidade de outra pessoa que se esqueceu de valorizar sua própria devoção. No final da 3ª página, escrevi algo que me surpreendeu com sua verdade simples. Eu fui uma mãe extraordinária. Se Daniel escolhe reconhecer isso ou não, não muda o fato. Apenas muda se ele poderá continuar a se beneficiar disso. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada. Margarida Alcântara havia cuidado dos papéis do meu inventário quando o pai de Daniel morreu. Não porque houve um divórcio, mas porque havia questões legais a resolver quando um cônjuge morre jovem e deixa para trás situações financeiras complicadas. Ela tinha sido gentil na época, paciente com meu luto e confusão, e eu esperava que ela fosse igualmente compreensiva agora. Quero mudar meu testamento, disse a ela durante nossa conversa por telefone, e quero fazer outros arranjos legais. Podemos nos encontrar na próxima semana? A voz de Margarida era profissionalmente neutra, mas calorosa. Claro, Sofia. Posso perguntar o que está motivando essas mudanças? Isso me ajuda a preparar os documentos apropriados. Fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras com cuidado. Meu relacionamento com meu filho mudou. Quero garantir que meus arranjos finais reflitam meu entendimento atual do que é justo e apropriado. Ela não pediu detalhes, pelo que fui grata. Algumas histórias são muito longas e dolorosas para serem resumidas em conversas profissionais com pessoas que são pagas para resolver problemas, em vez de absorver tristezas. O escritório de Margarida ficava em um prédio antigo no centro, cheio daquele tipo de móveis de madeira pesada que sugeriam permanência e tradição. Ela era uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos prateados e a postura calma de quem passou décadas ajudando pessoas a navegar pelas complexidades legais das relações humanas em seus piores momentos. Vamos começar com o que você tem atualmente em vigor, disse ela, abrindo uma pasta que continha documentos que eu havia assinado anos antes, quando Daniel ainda era jovem o suficiente para precisar de um tutor se algo acontecesse comigo, quando minha principal preocupação era garantir que ele estaria amparado se eu não estivesse lá para ampará-lo. Tudo havia sido deixado para ele, é claro. Minha casa, minha modesta conta poupança, minha apólice de seguro de vida, até mesmo minhas joias e pertences pessoais. Parecia natural na época. Para quem mais eu deixaria as coisas? Ele era minha única família, meu relacionamento principal, a pessoa cujo futuro mais me importava. Mas, olhando para aqueles documentos agora, percebi que eles contavam a história de uma mulher que se via como existindo principalmente para servir às necessidades de outra pessoa, mesmo na morte. Alguém cujo ato final seria dar tudo o que acumulou a uma pessoa que deixou claro que sua presença em sua vida era mais um fardo do que uma bênção. Quero fazer algumas mudanças significativas, disse a Margarida.
Quero deixar a casa para minha amiga Eleonora Rodrigues, que se tornou como uma irmã para mim. Quero que minhas economias vão para o programa de alfabetização da biblioteca pública, onde tenho sido voluntária. E quero estabelecer uma pequena bolsa de estudos na faculdade local para mulheres com mais de 40 anos que estão voltando a estudar. Margarida tomou notas sem comentar, mas eu podia ver as perguntas se formando por trás de sua cuidadosa expressão profissional. E o Daniel? Ela finalmente perguntou. Quero ter certeza de que você pensou bem sobre isso. Estou deixando algo para ele, eu disse. E tirei a carta que havia escrito na noite anterior. Quero que ele receba isto, junto com um cheque de exatamente R$ 5.000, o valor que gastei no presente de casamento dele, o que me pareceu apropriado, já que foi aparentemente quando ele decidiu priorizar sua nova família em detrimento da antiga. Levei 3 tentativas para escrever a carta. A primeira versão era muito raivosa, cheia de recriminações e mágoas que soariam mesquinhas em vez de dignas. A segunda era muito triste. Uma ladainha de autopiedade que faria Daniel se sentir culpado sem ajudá-lo a entender as consequências de suas escolhas. A versão final foi algo totalmente diferente. Era a carta de uma mulher que amou completamente e foi rejeitada sistematicamente, que finalmente escolheu o autorrespeito em vez da paciência infinita. Era honesta sem ser cruel, clara sem ser vingativa, final sem ser revanchista. Também quero incluir algumas instruções específicas. Continuei. A carta deve ser entregue exatamente 1 ano a partir de hoje, junto com cópias de todos os documentos que mostram como distribuir meu patrimônio. Quero que ele tenha tempo para entender o que perdeu antes de saber que a perda é permanente. Margarida ergueu os olhos de suas anotações. Isso é incomum. A maioria das pessoas quer que seus últimos desejos sejam comunicados imediatamente após a morte. Eu ainda não estou morta, eu disse com um sorriso que pareceu estranho em meus lábios, porque não carregava tristeza, nem pedido de desculpas, nem tentativa de suavizar verdades difíceis. Esta não é minha última palavra no leito de morte. Esta é minha declaração em vida do que eu aceitarei e não aceitarei daqui para frente. Se Daniel quiser reconstruir nosso relacionamento, ele tem 1 ano para descobrir como fazê-lo. Se não, bem, então ele entenderá exatamente o que suas escolhas lhe custaram. Nos dias seguintes, fiz outros arranjos. Abri uma nova conta bancária e comecei a transferir minhas economias, mantendo apenas o suficiente em nossa antiga conta conjunta para cobrir despesas básicas. Pesquisei as organizações que queria apoiar, reunindo-me com diretores e coordenadores para entender como minhas modestas contribuições poderiam fazer a diferença na vida de outras pessoas. A coordenadora do programa de alfabetização era uma jovem chamada Carmen, que se iluminou quando expliquei meu desejo de ajudar mulheres a voltarem a estudar mais tarde na vida. Você não tem ideia do quanto isso vai significar, disse ela. Temos mulheres na casa dos 50 e 60 anos que querem terminar os cursos que começaram décadas atrás, mas não podem pagar as taxas, os livros e os materiais. Sua bolsa de estudos vai mudar vidas. Mudar vidas. A frase ficou comigo enquanto eu dirigia para casa, porque percebi que era exatamente isso que eu estava fazendo, mudando minha vida e potencialmente a de Daniel, ao me recusar a continuar padrões que não serviam mais a ninguém. Eleonora me encontrou para um café na terça-feira seguinte, nosso ritual semanal que se tornara uma das minhas rotinas mais preciosas. Quando contei a ela sobre minhas mudanças legais, sobre a casa que um dia seria dela se ela quisesse, seus olhos se encheram de lágrimas. Sofia, você não precisa fazer isso. Não quero que tome decisões baseadas em raiva ou mágoa. Não estou, assegurei a ela. Estou tomando decisões baseadas no amor. Amor por mim mesma, que finalmente estou aprendendo a sentir. Amor por você, que tem sido um dos maiores presentes de toda essa experiência difícil. E sim, amor por Daniel. E é por isso que estou lhe dando exatamente 1 ano para decidir se ele quer um relacionamento com sua mãe ou apenas sua herança. Eleonora estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. E se ele não te escolher? Eu já havia me feito a mesma pergunta muitas vezes nas últimas semanas, e toda vez a resposta era a mesma. Então eu saberei que fiz tudo o que pude.
Dei a ele todas as chances que poderia dar. O amei tanto quanto qualquer mãe pode amar um filho. E também saberei que me honrei o suficiente para parar de aceitar menos do que eu merecia. O ano seguinte se estendia diante de mim como uma tela em branco. 12 meses durante os quais Daniel poderia provar que nosso relacionamento importava para ele, ou confirmar que não. De qualquer forma, eu finalmente teria minha resposta. E mais importante, eu teria a mim mesma, inteira, digna e merecedora de amor, quer ele escolhesse oferecê-lo ou não. Era uma terça-feira de outubro quando o telefone tocou com o tipo de urgência que corta o silêncio comum da tarde como uma lâmina na seda. Eu estava na minha horta, colhendo os últimos tomates da estação, quando ouvi meu celular vibrando insistentemente do balcão da cozinha. Algo em sua persistência me fez abandonar minha cesta e correr para dentro, com a terra ainda debaixo das unhas, a luz do sol de outono entrando pelas janelas que aprendi a apreciar por meu próprio prazer, em vez da aprovação de outra pessoa. Mãe! A voz de Daniel soava estranha, mais aguda que o normal, tensa de um jeito que eu não ouvia desde que ele era criança, e me ligava no meio da noite depois de um pesadelo. Mãe, eu preciso te ver. Posso ir aí? A pergunta pairou entre nós como algo frágil que poderia se estilhaçar se manuseada com muita aspereza. Não nos falávamos há 6 semanas, nosso maior período de silêncio desde que ele foi para a faculdade, 20 anos antes. Eu havia parado de esperar por suas ligações, havia me treinado para não ter esperança de um contato que raramente vinha e decepcionava quando acontecia. Claro, eu disse, embora algo em seu tom me fizesse acrescentar. Está tudo bem? Eu só preciso falar com você. Estou saindo do trabalho agora. Chego aí em 1 hora. Ele desligou antes que eu pudesse fazer mais perguntas, deixando-me parada na minha cozinha com uma dúzia de possibilidades girando em minha mente. Nenhuma delas era boa. Na minha experiência, visitas de emergência de filhos adultos significavam perda de emprego, sustos com a saúde, problemas no casamento, ou o tipo de desastre financeiro que faz as pessoas correrem de volta para as redes de segurança que elas davam como garantidas. Tomei um banho rápido e vesti roupas limpas. Depois me peguei arrumando a casa com uma energia nervosa que não tinha nada a ver com vaidade e tudo a ver com o hábito de preparar espaços para a presença de Daniel, mesmo quando essa presença havia se tornado rara e preciosa. Mas enquanto eu me movia pelos cômodos que se tornaram confortáveis em sua solidão, percebi que algo havia mudado fundamentalmente. Eu não estava mais limpando para a aprovação dele. Não estava arrumando flores porque achava que poderiam impressioná-lo ou passando café porque me lembrava de suas preferências. Estava simplesmente criando o tipo de espaço onde conversas difíceis poderiam acontecer com dignidade. A minha e a dele. Quando Daniel chegou, vi imediatamente que algo estava errado. Não errado como pequenos contratempos ou decepções temporárias, mas errado de um jeito que muda as pessoas permanentemente, como as rachaduras de um terremoto que são mais profundas do que os danos superficiais sugerem. Suas roupas estavam amassadas, seu cabelo despenteado, seus olhos carregando o cansaço particular que vem de chorar até não haver mais lágrimas. Apenas a dor oca que se segue à devastação emocional. Este não era o homem polido e bem-sucedido que se envergonhava de minhas tradições simples e estilo de vida modesto. Era alguém que havia sido quebrado até seus elementos essenciais e descobrira que não eram tão fortes quanto ele acreditava. Daniel? Abri mais a porta. Os instintos maternos aflorando apesar dos meses de limites cuidadosos. O que aconteceu? Ele ficou parado na minha porta por um longo momento, olhando para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez em anos. O que, percebi, ele provavelmente estava. Por tanto tempo, eu fui uma categoria conveniente em sua vida. Mãe, provedora, apoiadora, a pessoa que estava sempre lá, e, portanto, podia ser ignorada com segurança. Agora ele estava me olhando como se eu fosse uma pessoa com sentimentos, valor e o poder de escolher se o ajudaria ou não. Ela foi embora, disse ele finalmente, as palavras caindo dele como pedras de um muro quebrado. A Alina foi embora. Ela saiu esta manhã.
Levou metade da nossa conta bancária e todas as coisas dela e simplesmente foi embora. Dei um passo para trás para deixá-lo entrar, observando-o mover-se pela minha sala com os passos incertos de alguém navegando em território desconhecido. Ele já esteve nesta casa milhares de vezes, mas de repente parecia um estranho tentando se lembrar de onde pertencia. Se é que pertencia a algum lugar. Eu sinto muito, eu disse. E era sincero. Qualquer que fosse a raiva ou a mágoa que eu sentia por Alina, eu nunca quis que Daniel experimentasse o tipo de abandono que aprendi a reconhecer em seus olhos vazios e postura derrotada. Você quer me contar o que aconteceu? Ele desabou no meu sofá, o mesmo sofá modesto que ele uma vez deu a entender que era constrangedor, agora aparentemente adequado para suas circunstâncias reduzidas, e colocou a cabeça entre as mãos. Quando ele ergueu o olhar, seu rosto estava mais velho do que eu me lembrava, marcado pelo tipo de desilusão que envelhece as pessoas, de maneiras que não têm nada a ver com o tempo. Eu descobri que ela estava me traindo, disse ele, sua voz mal passando de um sussurro. Por meses, talvez desde antes do nosso casamento, com o chefe dela, com alguém da academia, provavelmente outros. Eu a confrontei ontem, e ela nem tentou negar. Ela apenas riu e disse que estava cansada de fingir que eu era o suficiente para ela. As palavras me atingiram com uma força surpreendente. Não porque eu estivesse chocada com a crueldade de Alina. Eu havia sentido sua capacidade para a frieza desde nosso primeiro encontro, mas porque reconhecia a dor particular na voz de Daniel. A perplexidade de alguém descobrindo que a pessoa que amava o via como fundamentalmente insuficiente. Ela disse que eu era chato, continuou Daniel, as lágrimas finalmente vindo, o tipo de lágrima que carrega anos de mágoa e confusão acumuladas. Ela disse que se casar comigo foi um erro, que só o fez porque achava que eu tinha mais potencial do que realmente tenho. Ela disse que eu era muito apegado ao meu passado, muito sentimental com coisas que não importam, muito disposto a me contentar com menos do que eu merecia. Cada frase soou como um eco de conversas que eu me lembrava da nossa mesa de cozinha meses antes, quando Alina usou uma linguagem semelhante para descartar nossas tradições, nossa história, nosso amor como algo inadequado para pessoas sofisticadas com padrões elevados. Ela levou tudo, mãe. Os móveis, os presentes de casamento, até a cafeteira. E o dinheiro? Ela limpou nossa conta poupança, estourou os cartões de crédito, me deixou com nada além de dívidas e um apartamento cheio de cômodos vazios. Sentei-me ao lado dele. Não muito perto, não presumindo uma intimidade que ainda não havia sido reconstruída, mas perto o suficiente para oferecer conforto se ele quisesse recebê-lo. A mãe em mim queria puxá-lo para o meu ombro como eu fazia quando ele era pequeno, e o mundo se mostrava duro demais para seu coração sensível. Mas a mulher que me tornei no último ano entendia que algumas lições só podiam ser aprendidas através da experiência, que algum crescimento só poderia acontecer através das consequências. Eu fico pensando no que ela disse sobre o meu passado, continuou Daniel, sua voz embargada, sobre ser muito sentimental, muito apegado a coisas que não importam. E eu percebi, meu Deus, mãe, eu percebi que ela estava falando de você. De nós, de tudo que eu cresci achando que era importante. A admissão pairou entre nós como uma ponte que poderia suportar nosso peso ou desabar sob a pressão de muita honestidade. Tarde demais. Ela me fez sentir que te amar era de alguma forma patético. Ele continuou, finalmente encontrando meus olhos. Como se ser próximo da minha mãe fosse uma evidência de que eu não era realmente um homem, que eu não tinha amadurecido direito. Ela me convenceu de que pessoas bem-sucedidas não mantêm esses tipos de conexões emocionais com a infância. Que eu precisava escolher entre ter uma vida adulta sofisticada e estar preso ao meu passado. Senti algo mudar dentro de mim. Não exatamente perdão, mas compreensão. Daniel não me rejeitou porque parou de me amar. Ele me rejeitou porque alguém que ele amava o convenceu de que me amar era uma fraqueza, que lealdade era limitação, que as próprias qualidades que o tornavam um bom filho de alguma forma o tornavam um homem inferior. Então eu a escolhi, disse ele, e sua voz carregava o peso de um arrependimento completo.
Eu escolhi o que eu achava que era meu futuro em vez do que eu sabia que era minha base. Joguei fora o único relacionamento na minha vida que nunca me pediu para ser nada além de mim mesmo. A única pessoa que me amou antes de eu conquistar qualquer coisa. Antes de eu provar que era digno. Antes de me tornar alguém impressionante, o suficiente para merecer amor. As lágrimas vieram mais fortes agora. Anos de culpa reprimida e uma consciência crescente finalmente encontrando expressão. E agora ela se foi. E eu não tenho nada. Nem casamento, nem economias, nem casa, nem autorrespeito. Mas pior que isso, eu também não tenho mais você. Não tenho a única pessoa que poderia ter me ajudado a passar por isso, porque fui estúpido o suficiente para trocar amor incondicional por aprovação condicional. Estendi a mão e peguei a dele. A mesma mão que segurei enquanto o ensinava a amarrar os sapatos, enquanto o levava para a escola no primeiro dia, enquanto o consolava em desgostos de infância que pareciam enormes na época, mas não eram nada comparados à devastação adulta que ele estava vivendo agora. Você ainda me tem. Eu disse baixinho. Você sempre me teve. Isso nunca mudou, mesmo quando você não conseguia ver. Daniel me olhou com algo próximo da admiração, como se minha presença fosse um milagre que ele não ousara esperar. Mas eu te magoei tanto. Eu a escolhi em vez de você. Descartei tudo o que você significava para mim. Te tratei como se você fosse constrangedora em vez de essencial. Como você consegue sequer olhar para mim? Fiquei em silêncio por um longo momento, considerando como explicar algo que eu mesma ainda estava aprendendo a entender. Porque você é meu filho, eu disse finalmente. E porque o amor de verdade, o tipo que dura, o tipo que importa, não desaparece só porque não é correspondido na mesma medida. Ele não some só porque alguém comete erros ou se confunde sobre o que é importante. Mas eu não mereço perdão, disse Daniel, sua voz carregando a angústia particular de quem finalmente entendeu a magnitude de seu erro. Não, eu concordei, e vi seu rosto se contrair com uma nova dor. Você não merece perdão. Mas é isso que o torna graça em vez de transação. É isso que o torna amor em vez de comércio. Os meses que se seguiram ao retorno de Daniel não foram nada como nosso antigo relacionamento. E tudo como um relacionamento real deveria ter sido. Não voltamos aos padrões confortáveis de mãe provedora e filho receptor que definiram nossas interações por tantos anos. Em vez disso, construímos algo novo, algo baseado em respeito mútuo em vez de obrigação presumida, em conexão escolhida em vez de expectativa biológica. Daniel voltou a morar em seu quarto de infância temporariamente. Não porque eu ofereci, mas porque ele pediu. E não porque presumiu que eu diria sim, mas porque entendeu que minha ajuda era um presente, em vez de uma garantia. Ele me pagou aluguel com seu salário reduzido. Ele havia perdido seu emprego de prestígio junto com o casamento, pois Alina espalhou veneno suficiente em seu círculo social para que sua reputação profissional sofresse danos colaterais do colapso pessoal deles. Mas algo bonito aconteceu naquele pequeno quarto com seus pôsteres de futebol desbotados e prateleiras de livros que ele havia superado anos antes. Daniel redescobriu partes de si mesmo que Alina o convencera a serem fraquezas infantis a serem abandonadas. Ele se lembrou que uma vez amou ler poesia, que encontrava alegria genuína em prazeres simples como caminhadas à tarde e refeições caseiras, que sofisticação não era o mesmo que felicidade. Eu esqueci quem eu era. Ele me disse uma noite enquanto estávamos sentados na varanda dos fundos, observando os vagalumes dançarem sobre a horta que eu o ensinei a cuidar. Ou talvez eu nunca soube realmente quem eu era, porque estava muito ocupado tentando me tornar quem eu achava que deveria ser. Conversamos mais naqueles meses do que nos 5 anos anteriores combinados. Não as conversas cuidadosas e superficiais que caracterizaram nosso relacionamento durante seu casamento, mas discussões reais sobre a vida, a decepção, a diferença entre amor e posse, a maneira como a dor pode te ensinar coisas que o conforto nunca poderia. Daniel aprendeu a cozinhar refeições simples, não porque precisava,
mas porque queria contribuir com algo para nossa vida compartilhada. Ele me ajudou com consertos pela casa, arrumou a porta que rangia e me incomodava há anos, pintou a cerca que separava nosso quintal do dos vizinhos. Pequenos atos de cuidado que pareciam enormes porque foram escolhidos em vez de esperados, dados em vez de exigidos. Ele conheceu Eleonora, que o acolheu com um tipo de calor que não tinha nada a ver com seu relacionamento comigo, e tudo a ver com o reconhecimento dela de que ele estava genuinamente tentando se tornar uma pessoa melhor. Ela lhe contou histórias sobre sua própria filha, sobre os longos anos esperando por um reconhecimento que talvez nunca viesse, sobre a paz que vem de amar as pessoas sem precisar que elas te amem de volta na mesma medida. Sua mãe salvou minha vida. Eleonora disse a ele durante um de nossos encontros para café às terças-feiras, que se expandiram para incluí-lo. Não de forma dramática, não com grandes gestos, mas me mostrando que a amizade podia ser tão profunda e sustentadora quanto a família, que relacionamentos escolhidos podiam ser tão significativos quanto os de sangue. Daniel ouvia com a atenção de alguém que finalmente estava aprendendo a ouvir histórias que não eram sobre ele, mas que poderiam ensiná-lo sobre si mesmo. Ele estava descobrindo que o mundo estava cheio de pessoas que tinham sabedoria a oferecer, experiências a compartilhar, perspectivas que poderiam expandir sua compreensão do que importava e por quê. 6 meses após seu retorno, Daniel conseguiu um novo emprego. Não tão prestigioso quanto sua posição anterior, não tão bem remunerado, mas em uma empresa cujos valores se alinhavam com a pessoa que ele estava se tornando, em vez da pessoa que ele tentava ser. Sua chefe era uma mulher na casa dos 50 anos que construiu seu negócio com base em princípios de integridade e serviço comunitário, que valorizava o caráter mais do que o carisma e a substância mais do que o estilo. Ela me lembra você, Daniel me disse após sua primeira semana. A maneira como ela trata as pessoas com respeito, independentemente de seu cargo ou salário, a maneira como ela se lembra de detalhes pessoais sobre as famílias dos funcionários, a maneira como ela faz o escritório parecer um lugar onde as pessoas importam como indivíduos, não apenas como unidades de produtividade. Foi a primeira vez em anos que Daniel comparou alguém favoravelmente a mim, e senti algo em meu peito se soltar e expandir como uma flor finalmente recebendo a luz do sol após um longo inverno. 8 meses depois que Alina foi embora, estabelecemos novas tradições. Não as antigas. Aquelas pertenciam a uma versão diferente de nós mesmos. Uma mãe e um filho que se amavam sem realmente se conhecerem. Esses novos rituais nasceram da escolha mútua e foram sustentados por um afeto genuíno. Café da manhã de domingo na varanda dos fundos, onde líamos diferentes cadernos do jornal e compartilhávamos artigos interessantes, onde planejávamos a semana seguinte e refletíamos sobre a semana que passou. Caminhadas de quarta-feira à noite pelo bairro, rotas que nos levavam a passar pela casa de Eleonora para visitas improvisadas, pela biblioteca onde eu era voluntária e ele começara a ajudar nas aulas de alfabetização. Cozinhávamos juntos nas noites de sexta-feira, experimentando novas receitas e compartilhando histórias de nossas semanas separadas, aprendendo um sobre o outro como indivíduos, em vez de extensões um do outro. Daniel descobriu que eu tinha opiniões sobre livros, filmes e política que não tinham nada a ver com suas preferências, que eu era uma pessoa com interesses e sonhos que existiam independentemente de suas necessidades. Eu nunca te perguntei sobre sua própria vida, disse ele uma noite, sua voz carregando a tristeza particular que vem de reconhecer o próprio egoísmo tarde demais para desfazer seus efeitos. Todos esses anos, todas essas conversas, e eu nunca perguntei o que você queria, com o que você sonhava, o que você esperava para si mesma. Você era jovem, eu disse. Embora ambos soubéssemos que a juventude por si só não desculpava décadas de egocentrismo. Você está perguntando agora. É isso que importa. O primeiro aniversário da partida de Alina passou discretamente, marcado apenas pela observação de Daniel de que ele se sentia grato pela dor que o trouxera de volta para si mesmo e para mim. Eu não escolheria passar por isso de novo, disse ele.
Mas não posso me arrepender de algo que me ensinou a diferença entre o que eu achava que queria e o que eu realmente precisava. 2 semanas depois, Margarida Alcântara ligou para me lembrar sobre a carta e os documentos que eu pedira para ela entregar exatamente 1 ano após nossa reunião. Em toda a cura e reconstrução dos últimos meses, eu quase havia me esquecido dos arranjos legais que fizera, do ultimato que dera a Daniel sem que ele soubesse. Você ainda quer que eu entregue isso? Perguntou Margarida. Dadas as mudanças em seu relacionamento, você talvez queira reconsiderar o momento ou o conteúdo. Pensei na carta que havia escrito, no testamento que deixava tudo para pessoas e organizações que não meu filho, na mensagem clara de que suas escolhas tinham consequências que não poderiam ser desfeitas simplesmente por voltar para casa. Então pensei no homem que Daniel havia se tornado no último ano, no remorso genuíno que ele demonstrou, no esforço consistente que fez para reconstruir não apenas nosso relacionamento, mas seu próprio caráter. Sim, eu disse finalmente. Ele precisa entender o custo total do que quase perdeu. E eu preciso que ele saiba que reconstruir nosso relacionamento não apaga as consequências de tê-lo destruído. Algumas lições só são aprendidas quando você entende o quão perto chegou de perder tudo o que importava. A carta chegou em uma manhã de terça-feira, entregue por um mensageiro enquanto Daniel estava no trabalho. Eu a encontrei encostada na porta da frente quando voltei das compras, com uma aparência oficial e final em seu envelope timbrado. Deixei-a na mesa da cozinha, onde Daniel a veria imediatamente quando chegasse em casa, e depois segui com minha rotina normal da tarde, cuidando da horta e preparando o jantar. Daniel encontrou a carta às 6h30, seu rosto empalidecendo ao reconhecer o endereço do remetente de Margarida Alcântara. "Mãe?" ele chamou, sua voz com um tom de pânico. "Tem uma carta aqui da sua advogada." "Eu sei." Eu disse da cozinha, onde mexia uma sopa que cheirava a conforto, perdão e novos começos. "É para você. Você deveria ler." "Aier." Ouvi o envelope rasgar, ouvi o farfalhar de páginas, ouvi o longo silêncio que significava que Daniel estava absorvendo as palavras que escrevi durante o pior período de nosso relacionamento, quando fui forçada a escolher entre minha dignidade e minha devoção, e finalmente aprendi que elas não precisavam ser mutuamente exclusivas. Quando ele apareceu na porta da cozinha, 20 minutos depois, segurava os papéis contra o peito como uma armadura. Seus olhos vermelhos com lágrimas que pareciam diferentes das que ele chorou quando Alina o deixou. Eram lágrimas de gratidão misturadas com pesar, alívio misturado com arrependimento. "Você ia deixar tudo para outras pessoas", disse ele, a voz embargada pela emoção. "A casa, suas economias, até suas joias. Você ia me tirar completamente da sua vida. Eu ia te deixar exatamente o que seu comportamento indicava que você valorizava de mim", corrigi gentilmente. R$ 5.000 e uma compreensão clara do que você havia escolhido descartar. "Mas eu voltei", disse Daniel, e algo em seu tom sugeria que ele ainda estava tentando processar a magnitude do que quase perdeu. "Eu percebi meu erro. Pedi desculpas. Mudei. Isso não conta para alguma coisa?" Virei-me do fogão para olhar para meu filho. Este homem que me machucou mais profundamente do que qualquer outra pessoa, que também me amou mais consistentemente do que qualquer outra pessoa, que finalmente estava aprendendo que amor e respeito não eram coisas separadas, mas aspectos diferentes do mesmo compromisso. "Conta tudo", eu disse. "É por isso que você está aqui, porque estamos tendo esta conversa, porque temos um relacionamento para reconstruir. Mas, Daniel, você precisa entender que algumas pontes, uma vez queimadas, só podem ser reconstruídas, não restauradas. O que temos agora é melhor do que o que tínhamos antes, mas também é mais frágil, mais precioso e mais dependente das escolhas que fazemos todos os dias." Daniel assentiu lentamente, a compreensão finalmente se acomodando em suas feições, como a luz do sol preenchendo um cômodo que estivera escuro por muito tempo. "Eu quase te perdi completamente", disse ele. "Não apenas nosso relacionamento, mas você. Eu quase perdi a pessoa que me amou primeiro, por mais tempo e mais completamente, e eu teria merecido. Mas você não me perdeu.
eu disse, movendo-me para abraçar o filho que finalmente aprendera a valorizar o que nunca precisou conquistar. Você encontrou o caminho de volta para mim e, mais importante, encontrou o caminho de volta para si mesmo. Isso vale mais do que qualquer herança, mais do que qualquer tradição, mais do que qualquer erro que você cometeu ou qualquer mágoa que causou. Enquanto nos abraçávamos na minha pequena cozinha, cercados pelo cheiro de sopa caseira e pelo som da noite se estabelecendo sobre nosso bairro, senti algo que não experimentava há anos. Contentamento completo. Não a satisfação desesperada de ser necessária, mas a alegria tranquila de ser escolhida. Não o amor ansioso de alguém que temia o abandono, mas o afeto seguro de alguém que conhecia seu valor e não aceitaria menos do que merecia. Eu havia aprendido, finalmente, que amor sem respeito não é amor, mas dependência vestida com as roupas do amor. Aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a ser dada como certa. Recusar-se a aceitar migalhas quando você merece o banquete inteiro. Recusar-se a desaparecer silenciosamente quando você merece ser celebrada em voz alta. Mais importante, aprendi que eu era mais do que apenas a mãe de alguém. Eu era Sofia, completa, valiosa, digna de amor por direito próprio, capaz de criar uma vida significativa, quer outra pessoa escolhesse ou não fazer parte dela. E Daniel aprendera que alguns presentes, uma vez descartados, não têm a garantia de serem oferecidos novamente. Que o amor, por mais incondicional que seja, ainda requer respeito para florescer. Que as pessoas que mais te amam são muitas vezes as pessoas que você pode magoar mais facilmente, mas também as pessoas que mais vale a pena proteger de sua própria capacidade de crueldade impensada. Juntos, havíamos aprendido que os relacionamentos mais fortes não são aqueles que nunca se quebram, mas aqueles que podem ser reconstruídos com a sabedoria adquirida através da quebra, reforçados com a apreciação conquistada através da perda e sustentados pela escolha diária de valorizar o que você recebeu, a graça de reivindicar. Parabéns! Digite 9 nos comentários para eu saber que você ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.